O que que define uma pessoa como confiável? Como que a gente pode dizer fulano é confiável? Tem que ter algum critério, Sim. né? Se a pessoa fala pra mim assim, vamos gravar esse episódio, mas não vem, não vai. Eu vou te fazer isso e não faço. Eu minto, você pega uma mentira e tal. Como é que a gente pode dizer que a pessoa é confiável? E na realidade é isso que a gente faz todo dia. No viver cotidiano mesmo. A gente, de certa forma, considera algumas pessoas mais do que outras. Por quê? Porque há algum critério que define por que eu quero estar mais próxima de determinadas pessoas do que de outras. Se tudo é relativo, você não pode nem falar de profundidade das relações, né? Tudo perde o seu valor. Tudo passa a ser qualquer coisa. Total. Sim. Então eu acho que faz um pouco parte de uma espécie de caráter da época, é que eu posso falar assim, né? Caráter como sendo um conjunto de disposições de se comportar sistematicamente de uma maneira e não de outra. De ser relativista e de ter uma certa dificuldade de se posicionar, né? Eu acho que para não se comprometer com assuntos com vesperos, né? Para usar o termo para não se comprometer em assuntos polêmicos onde determinados posicionamentos possam causar discordâncias e discussões e etc. Ninguém quer se posicionar para não se comprometer e coloca em pé de igualdade tudo em nome do respeito ao pluralismo. Sim. Mas, se tudo tiver igualmente valor, como é que eu posso distinguir um amigo confiável de um amigo traíra? Como é que eu posso distinguir uma pessoa que se relaciona comigo porque o ato de estar comigo já é um fim em si, de gostar da minha companhia e de gostar de partilhar momentos comigo, com alguém que me usa para ter um fim, eu sou um meio através do qual essa pessoa alcançará um outro fim. Como é que eu posso distinguir uma relação manipuladora de uma não manipuladora se tudo é igual? Sim. Fica meio nebuloso, né? Como é que você pode distinguir? O Eric Fromm fala, por exemplo, em autoridade racional e autoridade irracional. Uma autoridade racional é uma autoridade que, mesmo na ausência dela, você continua respeitando a autoridade dela, porque é uma autoridade baseada em competência, no respeito a uma série de coisas que coloca aquela pessoa numa posição em que você vai ouvi-la enquanto uma espécie de guia que te oriente numa determinada área. Já uma autoridade racional é aquela que vai na base do medo, que vai na base da força, mas quando ela não está presente, você não respeita mais. Tudo seria igual? Né? O que faz o teu professor de boxe ou o meu professor de boxe ser professor e não meu aluno? Porque ele é melhor do que eu naquilo, né? Sim. Se tudo é igual, eu posso dizer não. Para mim, o meu direto, o meu cruzado, eu quero que seja assim, sei lá. Né, fica muito desprovido de sustentabilidade, sei lá, né? O argumento. Parece que é mais estético na realidade. Não se sustenta no cotidiano, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. Quando a gente fala desse respeito excessivo pelo relativismo, na vida real não é assim que as coisas funcionam, né? Sim. É tipo eu chegar na aula do boxe e falar assim, não, esse boxe aqui é horizontalizado, o professor aprende com o aluno aprende com o professor. Mas aí eu vou querer ensinar pro professor, ele vai me dar um socão na cara, eu vou sair chorando. Exatamente. E, assim, ele é muito melhor do que eu. Não vai funcionar, pô. Ele é muito melhor do que eu. Ele treina isso há 35 anos, eu treino há 1 ano. Simplesmente na própria luta, a gente usando a luta como metáfora pra vida, né? Se você fala assim, todo tipo de relação é igualmente válido, e você não valoriza mais quem é confiável em detrimento de quem é traíra, e tal, você vai acabar se ferrando, né? Porque você vai dar a senha do teu cartão pra uma pessoa que é traíra e não vai criar um elo genuíno, sólido com quem é confiável. Como que isso vai se desenrolar na vida real? Você se ferrando, né? Você se ferrando. Sem dúvida. Porque o traíra vai te passar a perna. Mas eu acho que tem uma questão forte nesse discurso moral contemporâneo, podemos dizer assim, né? De ter uma certa ojeriza a classificações e comparações. Como se classificar e comparar fosse necessariamente algo nefasto, sabe? Acho que até por causa desses traumas, dessas ideologias totalitárias que se materializaram em guerras e muito sofrimento na humanidade,
as pessoas criaram uma espécie de ojeriza de classificar e de rotular, porque isso foi fonte de muito sofrimento humano através de políticas ideológicas assassinas, etc e tal. Só que assim, classificar e comparar em si não é nefasto, depende do contexto, né? Se você não classifica, por exemplo, um alimento saudável de uma junk food, se você não compara um alimento saudável de um junk food, você vai ter uma alimentação ruim. E isso serve pra tudo na vida, né? Não sei se ficou claro o meu argumento, mas enfim. Não, ficou, sim. Mas é como se você falasse assim, brócolis é mais saudável do que McDonald's. Você tá ofendendo o McDonald's. Então a preocupação em ofender é tão grande ao se posicionar, dizendo algo que é objetivamente válido, né? No caso, brócolis é mais saudável. Você pode comer brócolis todos os dias, isso é bom pra sua saúde. Se você comer McDonald's todos os dias, isso vai prejudicar a sua saúde. Se posicionar de maneira objetiva pode causar ofensas em determinadas situações e as pessoas optam por relativizar. Só que a relativização da vida traz uma série de transtornos no cotidiano, como esse que a gente falou, né? O professor de boxe vai, por exemplo, te nocautear no treino. Isso, exatamente. Então, então essa discussão da crise, ela é bastante ampla, né? Então a gente primeiro fez um episódio falando sobre o sentido de vida, caracterizando ali como que ele surge, né? As diferenças psicológicas. Eu acho que a gente chegou a falar sobre pessoas que estão em crise, que não tem sentido, que as consequências de ter ou não, né, uma vida com significado, e tem consequências bem físicas, né? A gente comentou sobre isso lá. E aqui, esse episódio, a gente começou a falar sobre a crise. Só que esse é um assunto muito amplo, como a gente está mostrando, né? É um assunto que vai do micro ao macro. Então, a gente pode falar tanto da ausência de significado na esfera micro, que é da vida individual de cada um, a nossa experiência cotidiana, como isso impacta. Mas a gente também pode falar sobre a esfera mais macro, que foi o que eu tentei fazer um pouco, inspirado pelo livro do McIntyre, que é o Depois da Virtude. Por quê? Porque o sentido de vida, ele não é um assunto que depende só da esfera de análise da psicologia. É uma esfera o sentido ele é uma coisa muito mais ampla. Ele diz respeito à cultura, época, sociedade, o tipo de funcionamento da sociedade. Então, para falar de maneira ampla sobre sentido de vida, a gente tem que a gente tem que falar sobre tudo isso. Não tem muito como evitar. E, bom, o buraco é muito mais embaixo do que a gente falou aqui nesse episódio. Tem muita coisa ainda para ser falada. E a gente vai fazer outros episódios sobre esse assunto. A gente ainda não sabe quantos. Vamos ver quanto de pauta que rende o tema, né? Porque também não adianta a gente aprofundar assim, num nível abismal de conhecimento que tipo 1% das pessoas vai entender o que está sendo dito. Então a gente vai estudar o assunto para ver o que pode ser palatável assim, para gerar um episódio acessível, né? Que a gente possa falar uma coisa que todo mundo entenda, que não seja altamente especializada, porque tem coisa que inevitavelmente vai ser. Mas a gente vai voltar a esse tema, porque ainda tem muita coisa para ser explorada. Então, da minha parte aqui, eu já deixo agradecimentos. Curtam o episódio, isso ajuda a gente no YouTube a aparecer para mais pessoas. O YouTube entende que isso é um conteúdo relevante. Comentem o que vocês acharam, discordam, concordam, como que é para vocês. Estão em crise, não estão? Como é que tá? E se tiverem alguma sugestão de episódio sobre esse assunto ou outro, também comentem. Então, da minha parte aqui, eu deixo um adeus. Sally? Adeus é muito forte. Um até logo. Até breve. A gente volta em breve abordando esse tema de algum novo ângulo. Não sei se o próximo episódio já ou não, a gente vai ver. Mas vamos ver. Estamos abertos aí a sugestões, caso vocês tenham. Isso, pessoal. Fechando a garagem. Fechando.